Olá, pessoal. Então, estamos dando mais início a uma gravação das trilhas do novo ensino médio, da qual se trata de linguagem, identidade e expressividade. Nós vamos tratar da unidade curricular Culturas Africanas e Povos Indígenas, que é ministrada no segundo ano, como obrigatória no segundo semestre. E esta unidade curricular foi organizada pelos professores Juscelio Alves Arcanjo e Joselito Alves Arcanjo. Essa unidade curricular ela pode ser encaixada no perfil docente de História, Sociologia, Arte e Educação Física. Os eixos estruturantes versam sobre mediação e intervenção sociocultural. Que habilidades da unidade curricular? A mediação e intervenção sociocultural. Identificar e analisar as questões históricas e socioculturais vinculadas às culturas e matrizes africanas e povos indígenas. Ou seja, linguagem verbal, não verbal, corporal, toda essa compreensão que consiste a diversidade cultural e essa construção identitária desses povos na contemporaneidade. A mediação e intervenção sociocultural do ponto de vista de selecionar e mobilizar conhecimento sobre estas culturas de matriz africana e de povos indígenas, ou seja, se apropriar de conhecimento para que você possa estabelecer um diálogo, para que você possa estabelecer um debate. Né? O alcance dessa habilidade é observar se os estudantes se sensibilizam pela temática que envolve as questões históricas, socioculturais dos povos indígenas. Na verdade, é sensibilizar esses estudantes de modo que eles possam ser protagonistas de trabalho e de ações na sociedade, na própria vida dele, né? A unidade curricular alimenta a identificação e problematização das relações culturais étnico-raciais, grupos de idade, gerações de gênero, organização social, parentesco e família. Entender toda essa estrutura étnico-racial desses dois povos que compõem a diversidade dos povos brasileiros, né? A reflexão sobre as produções e práticas culturais, literárias, linguísticas, corporais, artísticas e religiosas. Estudos envolvendo as produções culturais de matriz africana e dos povos indígenas. Compreensão do conceito de interculturalidade, como as culturas estão mescladas entre si, como elas dialogam. O planejamento, execução e avaliação dos projetos de intervenção social, artístico, cultural ou ambiental, de modo a reconhecer e valorizar as identidades e diversidade cultural desses povos. Então, tem um foco pedagógico aí, que é diagnosticar a realidade sobre a qual se pretende atuar, ampliação dos conhecimentos, produções e práticas culturais, superação de situações de estranheza, planejamento, execução e avaliação de uma ação social ou ambiental. É importante que o professor ele se aproprie do conteúdo, ele dialogue junto com seus estudantes, não é? Dentro de uma perspectiva bem de Paulo Freire, né? A gente que está ensinando, a gente também está aprendendo, né? Um professor eternamente um aprendente, né? Então, essa unidade curricular ela é distribuída em 20 horas aulas, em 20 semanas, né? Cada uma com 2 horas aulas. E aí nós distribuímos aí mais ou menos da seguinte forma. Primeira e segunda semana, já começamos apresentando a lei aí, que torna o ensino de história cultural afro-brasileira e africana e indígena obrigatório, não é? Essa obrigatoriedade, isso é um preceito constitucional que vem da LDB, que vem através do MEC, para ser executado. Mas, quando ela chega na escola, no currículo, na sala de aula, faz parte do nosso ofício. Então, o professor tem que se libertar desse conceito de obrigatoriedade, né? Porque a gente vai mostrar o que é essa diversidade cultural e o que é o Brasil. Então, a proposta é apresentar a história da África, né? Buscando informação sobre o tema,
materiais, tentando reconstruir desde a década de 1970 a história do continente, né? Desmistificar aquela coisa muito que foi repassada por muito tempo a África como um continente pobre, né? Esquecido. Nós tínhamos uma história geral que só versava sobre a Europa e o processo de colonização, só. Né? Mas tem o continente africano e tem outras sociedades orientais e do Extremo Oriente que tem muita história para se contar. Então, nós estamos disponibilizando aí, né, História Geral da África, que você pode pesquisar aqui juntamente com os seus alunos, África em Sala de Aula, de Leila Hernandes, e História da África, de Mônica Souza, que tem bastante conteúdo. Questões de apresentação do vídeo, né, de História da África do Egito, onde possa conhecer a África além do Egito. Né? Uma atividade de pesquisa, de seminário de debate, orientar os alunos a fazerem leitura de imagem, anotando as principais informações sobre os povos, cultura, religião e tradição. Né? Na terceira e quarta semana, a gente já vem para a História do Negro do Brasil. Você pode trabalhar com o livro de Valmir e Walter Fraga, que ele está aqui, né, em PDF, que tem vários outros temas, não é? E você pode começar apresentando, apresentando a história do negro brasileiro, que não teve início com o tráfico de escravo. É importante saber muito antes. É uma história bem mais antiga, anterior à escravidão nas Américas, a vida do cativo no Brasil. Conhecer a história da África é fundamental para entender como foi possível que milhões de homens e mulheres e crianças fossem aprisionados e trazidos nos porões de navio destinados à América. Identificar os diferentes povos africanos. Isso é muito importante, porque para compreender que a África, pesquisando suas formas de organização social e econômica, vínculos de parentesco, coabitação de vários povos no mesmo território, exploração tributária e o lugar social das pessoas dado pela relação de parentesco em relação ao patriarca ou à matriarca da linhagem familiar. Vocês vão perceber, professores e alunos, como a história da África e a sociedade africana estão diretamente relacionadas com o parentesco entre o ancestrado, território. Aí, professor, o senhor pode também pedir para se pesquisar os impérios, né? O Império do Mali, o Reino do Congo, Angola, Reino do Benin, Reino da Uné, Saga, Ashanti e Oió. Né? Tem um documentário sobre a África também aí, disponibilizado, né, do projeto Caribantu, trazendo um relato importantíssimo sobre o continente e seus povos. Aí, após essa pesquisa, assistir esse documentário e fazer um belíssimo debate. Né? Quinta, sexta e sétima semana eu dividi em três, porque é importante fazer uma sessão de cinema onde nós estamos propondo aí assistir o filme Amistade, né? E aí pode trabalhar os diferentes tipos de escravidão africana, doméstica, islâmica e escravidão cristã. E vai oportunizar, analisar a importância dos portugueses no sucesso comercial que se transformou no infortúnio da escravidão africana. Como o comércio com os europeus reforçou o poder dos chefes dispostos a guerrear para obter cativos. A guerra produziu cativo e o comércio distribuía o escravo. Que guerra? A guerra da escravidão doméstica, a guerra da escravidão islâmica, a guerra da escravidão cristã. Não é? Sair daquele conceito básico. Teve escravidão no Brasil, o negro era escravo no Brasil, porque ele já era culturalmente escravizado na África. Desmistificar isso. Era uma outra história, outra realidade, e a escravidão no Brasil não tem nada a ver com a questão cultural da escravidão na África. Ela foi imposta pelos portugueses, e isso aí que o senhor vai analisar com os seus alunos quando assistirem o filme, vai estar bem presente lá, né, a comercialização e o objetivo mercantilista do tráfico de escravos para as Américas e especificamente para o Brasil. No filme Amistad, você pode trabalhar como se deu o aprisionamento do cativo, a comercialização, o transporte,
desembarque, resistência e luta pela liberdade das Américas. Orientar os estudantes a fazerem leitura de imagens, etapas do filme, identificar os diferentes povos e etnia, observar qual a lógica da trama. Ou seja, não vinha só uns escravos da mesma comunidade, do mesmo povo, não. E já existia uma diversidade de povos aprisionados dentro daqueles navios negreiros. Né? Observar como se foi mudando a dinâmica da escravidão, o tamanho dos navios, não é? As rotas, quando se passou comercialização para o tráfico através da lei Eusébio de Queiroz e a lei de Wabner na primeira metade do século XIX. Então, o comércio de escravo ele passa a ser tráfico, ele passa a ser contrabando, não é? E isso é muito importante entender essa lógica aí. Na sequência ainda, né, você pode conversa com um grupo sobre o filme Amistade, questionando sobre a escravidão africana, compara os elementos da escravidão brasileira e o tráfico de escravos. Eu já falei aí dos tipos de escravidão que você vai colocar para eles, em que contexto se deu a participação portuguesa, que é a comercialização, o projeto mercantilista da coroa portuguesa. A partir desse filme e da pesquisa sobre a história da África, mudou alguma coisa nas ideias que você tem sobre a África, professor? O quê? Veja com seus alunos também o que foi que mudou. O que mais lhe chamou a atenção? Se a África é um continente totalmente pobre, por que chamou tanta atenção dos europeus? Quais os interesses dele na exploração daquele continente? Por que imagina que os negros são discriminados no Brasil? É correto discriminar pessoas em função de cor de sua pele? Então, todos esses questionamentos, a partir desse filme e do que você já vem estudando sobre a história da África e a África brasileira com seus alunos, esses questionamentos vão ajudar muito no debate, não é? Por que a famosa praia do município de Pojuca, em Pernambuco, se chama Porto de Galinhas? Esse é um bom questionamento para se pesquisar, não é? E perceber que ali mudou também o tamanho do navio para os escravos chegarem em Porto de Galinhas, não é? Foi quando mudou a categoria de comercialização para tráfico de escravos em virtude das leis. E aí você vai fazer uma pesquisa com seus alunos e trazer isso para o debate. Né? Na oitava e nona semana, em 4 aulas, eu estou propondo aqui uma parte bastante cultural, família, terreiros e irmandade, né, que você pode trabalhar, e trabalhar com aqui a capa do livro de História do Livro do Brasil, de Valmir e Walter, né, que está nesse link, ele está em PDF. Você pode trabalhar também com o livro de Roberto Freire, Casagrande Cesaro, que tem na maioria das bibliotecas de nossas escolas estaduais. E aí, trabalhando esse capítulo desse livro, compreender as comunidades negras do Brasil, como foram formadas em meio da desagregação familiar, resultante do tráfico e as adversidades da vida escrava. Ou seja, nesse contrabando, nessa viagem, houve uma desagregação. Como resultou isso? A condição escrava dificultou a formação e consolidação de famílias e comunidades, um ponto a ser debatido, os vínculos formados a partir do trabalho, da família, do convívio, né? Que valores tomam, uma recriação de valores, suas referências culturais. O escravo recém-trazido da África era submetido a um tratamento conduzido pelos senhores e feitores para colocar uma mentalidade cristã e europeia. A sociedade escravista contou com o apoio da Igreja Católica para inculcar nos cativos a paciência e a humildade como virtude desejada. Então, também desconstruir que o escravo era passivo. Veja bem, ele foi preso, colocado no navio, trazido para um outro continente, ele não sabia. Até ele se apropriar de onde ele estava, é que a gente vai hoje estudando outro tema. Vai começar as formas de resistência através do quilombo, né? Então, nós temos a sugestão de leitura e pesquisa aí, que vocês que fala sobre a formação da família brasileira, sobre o regime da economia patriarcal, sendo possível observar a participação das 3 raças na formação da etnicidade do povo brasileiro.
negros, índios e brancos, e você pode ver isso aqui muito bem no livro de Gilberto Freire. Se dividir em 3 grupos, cada grupo ficar com um capítulo referente a negros, índios e brancos, dá para fazer um debate bastante produtivo. Também, professor, pode realizar visita a terreiros que tenha, terreiros de candomblé que tenha em sua cidade, e também comunidades quilombolas, que traz um modelo do processo de aquilombamento que iniciou-se no século XVII, né, com a luta contra o cativeiro. Né? Então, continua na 8ª e 9ª semana, tem as comunidades remanescentes de quilombo, né, que teve origem nos quilombos, né, em sua forma, em seu modelo, né, porém, não necessariamente que as comunidades remanescentes de quilombo do presente tenha sido, tem que ter uma linha, um pé lá no quilombo, não, não tem não. É a forma de reorganização e luta aqui, como o Marcos Carvalho fala aqui, o negro fugitivo estava entre a liberdade natural e a liberdade social, aquela em que o mundo passa a conviver em uma comunidade alternativa, o quilombo. Ou seja, as comunidades remanescentes quilombo, ela também tem essa lógica, é a busca para uma liberdade social. Ele diz aqui, o quilombo representou a luta pela liberdade e a reconstituição de sua identidade enquanto povo. É o mesmo sentido que tem as comunidades remanescentes dos quilombos agora na contemporaneidade, agora no presente. E essa discussão das comunidades remanescentes de fundo, elas com sua emergência identitária, e eu chamo quilombola, né, uma ressurgência da identidade quilombola através das comunidades, criou força e criou legitimidade com o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, que garantiu aos remanescentes de quilombos que estejam ocupando as suas terras a efetivação. Pode ser por posse, por herança ou por conquista. Né? Então, não tem que ter lá. Né? Já complementando o decreto 4.887 de 2003, por meio de uma carta ofício de se auto-reconhecer como uma comunidade remanescente de quilombo. Então, a partir desse decreto, a comunidade forma uma associação, a partir de um ano, manda uma carta para o Ministério da Cultura e pede o reconhecimento enquanto comunidade para que o INCRA garanta a posse da terra, né? Que é aí, a lógica do Estado é reconhecer, mediante dispositivos legais, a condição de existência e pertencimento dos grupos negros em condições de vida rural, possibilitando um auto-reconhecimento de si em detrimento da condição de qualquer do outro. Em detrimento da condição do fazendeiro, dos vizinhos, de todos, os negros estão em condições de vida rurais ocupando suas terras, mas é necessário que ele faça uma ação pedindo um reconhecimento para que o índio garanta o documento daquela terra para a comunidade. Né? Nós temos aqui, no município, na regional Arco Verde, no município de Pesqueira, a comunidade quilombola Negros do Osso, que teve origem com Dona Manuela, que migrou para uma porção de terra entre os sítios Jatobá e Serra da Cruz, município de Pesqueira, e constituiu a comunidade quilombola Negros do Osso. Isso aí se encontra na minha dissertação, que está em PDF, que foi um trabalho que nós fizemos e contribuiu para o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares, Ministério da Cultura, da comunidade, né? E serviu como laudo antropológico para que o INCRA reconhecesse a terra, e hoje ele tem uma escola bem maior, uma escola construída pelos recursos da Fundação Cultural Palmares, né? Nós temos aí nesse quadro mais informações sobre as comunidades quilombolas e que tem por todo o Brasil inúmeras comunidades. No nosso caso, na jurisdição da Agri Arco Verde, nós temos comunidade em Pesqueira, Corinha, Custódia, Betânia, Itaíba, Buí, Najá e Sertânia. Todas elas possuem comunidades quilombolas. No estado de Pernambuco, a primeira comunidade quilombola a ser reconhecida foi a comunidade de Conceição das Crioulas,
onde de lá foi formada a Comissão Estadual de Articulação Quilombola, que dialoga com o Estado sobre políticas públicas e educacionais para as comunidades remanescentes de Quilombo, as comunidades quilombolas do Estado de Pernambuco. É uma entidade que já tem muita força, já tem muitos anos de luta, desde 2002, se não me engano, então está aí sempre lutando pelos direitos dos quilombolas que estão espalhados por todo o Brasil. Hoje, Pernambuco está em torno aí, Pernambuco, de 138 comunidades quilombolas. Esses números estão sempre se atualizando. Na 10ª e 11ª semana, professor, nós propomos aqui uma representação, trabalhar com as representações do homem e da mulher na cultura negra. Em nossa sociedade, muito se tem discutido a respeito dos significados culturais do ser homem e do ser mulher. Então, é muito importante estudar isso para desconstruir estereótipos, preconceitos, né? Que se possa perceber a diferença dos papéis e funções na sociedade, dos negros e negras, romper com o imaginário social que ainda persiste na sociedade. É importante questionar, problematizar tais aspectos. É preciso conhecer outras histórias. E para isso, professor, a gente está propondo, professor e professora, orientar seus alunos, fazer pesquisas sobre mulheres negras. Tem a Catume, a luta dela. Carolina Maria de Jesus escreveu o livro Quarto de Despejo, reconhecido em 15 países, e por último, no Brasil, enfrentou o fim da ditadura Vargas e o começo da ditadura militar, né, Dandara e outras mulheres. É importante. Para fortalecer isso também, professor, o senhor pode trabalhar com o filme Filhas do Vento, um filme ótimo para se trabalhar o patriarcado e o matriarcado, determinantes da posição social da mulher na sociedade, bem como a luta para ultrapassar as barreiras sociais do preconceito e da discriminação, também do machismo, tá certo? Então, aí estão as sugestões para que a gente comece a trabalhar aí. Também temos, dentro do mesmo tema, trabalhar com mulheres negras dentro da cultura de terreiros de candomblé, né? E aí temos um vídeo da Irmandade da Boa Morte, nós temos, aí pode fazer pesquisa sobre a biografia das Mãe de Santos, Mãe Hilda de Juturu, Mãe Andresa, Mãe Menininha do Cantuário, muito famosa, Mãe Aninha, Mãe Beatriz do Nascimento, e tem a história de Leila Gonçalves. Realiza um seminário onde os alunos possam expor, pesquisar e realizar uma grande apresentação e debate sobre estas biografias, que possa contribuir para o debate religioso do respeito à diversidade religiosa. Não é? Continuando, nós temos aqui para encerrar esse tema, homens e mulheres, negros e negras, né? Que você pode realizar uma leitura do livro, do poema Mulata de Exportação de Lucinda, e Leila Gonçalves, ela questiona, né, a faceta sexista e racista da cultura que se revela na representação da mulata de exportação vendida em propagandas e em piadas dentro e fora do país. Na leitura desse poema, professor, o senhor pode fazer pesquisar como poder pensar, né, isso. Tem dois questionamentos aí, né? Depois de ler o poema, Mulata de Exportação, de Elisa Lucinda, procure a origem do termo mulata e relacione com o significado encontrado do poema. Faça uma pesquisa sobre o que permanece e o que mudou na imagem da mulher negra em nossa sociedade. Esses dois questionamentos aí, tá pano para mangas, e que possa realizar um bom debate nessas 4 aulas com seus alunos. Pois bem, professor, terminando a cultura africana, com aquele debate do poema de Lucinda, vamos entrar na 12ª e 13ª semana, dando o tema para a especificidade indígena, os povos indígenas do Brasil. Tem gente que diz que não existe mais indígena no Brasil, ou que só é lá dentro da Amazônia.
No censo de 2010, eu trouxe aqui, tive acesso mais recente, o Brasil tem 817 mil pessoas, das quais 315 no contexto urbano e 502 em contextos rurais. No Nordeste, 261, mais de 200 mil. Da mesma forma, 106 mil em contexto urbano, 102 mil em contexto rural. Em Pernambuco, mais de 53 mil. 23 mil em contextos urbanos e 27 mil em contextos rurais. Povos indígenas no Brasil. Quantos são? Então, é importante fazer uma pesquisa neste livro, Povos Indígenas no Brasil, onde você tem uma compilação demográfica de todos os povos indígenas que tem no Brasil. E, a partir daí, propor vários trabalhos de pesquisa, várias ações com seus alunos. Não é? Uma delas, a gente sugere o que você pensa sobre os índios. Atividade, tempestade de ideias, entrevista, mapa, mural e roda de conversa. É importante saber dos alunos, saber do senhor professor, professora, de seus colegas, o que pensa sobre os índios. Né? E os indígenas brasileiros. Pode ser escrito e depois construir um mural, pode ser em vídeo. Os alunos podem pesquisar em diversos povos indígenas pelo Brasil e produzir um mapa, para que possa estar lá na sala, um mapa etnográfico, aonde tem povos indígenas no Brasil, realizar roda de conversas, entrevistas, e assim por diante. Então, essa abertura aí, nessas 2 semanas, eu coloquei 2 aulas aí, no caso, são 4 aulas, né? Na 12ª e 3ª semana, ela dá 4 aulas, em que você possa pensar os povos indígenas do Brasil e saber o que seus alunos e o que você pensa sobre isso, para a gente começar a desconstruir inúmeros estereótipos criados sobre os povos indígenas no Brasil. E dentro disso, naquela roda de conversa, tem um vídeo que são séries índios do Brasil, como foi proposto, o que você pensa sobre os índios, vem esse documentário, esse vídeo, que é quem são eles, você vai ver como outras pessoas no Brasil pensam sobre os índios. E também tem a fala de muitos indígenas nesse documentário. Então, depois que você realizar aquele debate, você passa esse vídeo como culminância e você pode depois saber o que foi que estava em comum, o que foi produzido em sala de aula com seus alunos e o que tem nesse vídeo. Ok, professor? Bem, conhecendo o que os índios pensam, nós temos uma proposta de trabalho aqui que vai começar na 14ª semana, professor. E aí, o senhor vai apresentar uma sequência de 8 depoimentos de liderança indígena. Após a atividade anterior, a sala será apresentada a esses depoimentos. O professor só passa os slides e fala o nome dos povos indígenas e de sua liderança, porque cada povo será dividido para um grupo, para que ele possa pesquisar os conceitos e trabalhar num grande mesa de debate. Após a apresentação dos depoimentos e a divisão dos grupos, os estudantes já começam a analisar e se organizar para o debate da roda de diálogo, que acontecerá nas 4 aulas seguintes. Isso que eu estou propondo, o professor vai apresentar esses 8 slides em 2 aulas, rapidamente, já divide os grupos, já dá uma cópia de cada slide, de cada depoimento para o determinado grupo, que vai ler, vai estudar os conceitos, pode pesquisar no livro, e a fala não só consiste sobre o que eu botei aí no slide, não, professor. É uma fala maior, às vezes tem 1, 2 folhas, e que eles possam pesquisar os principais conceitos sobre o lugar sagrado, sobre território, sobre pertencimento, sobre ancestralidade, que estão todos presentes, nesses depoimentos. Como nós temos aqui sempre uma fase de destaque desse indígena, Rio Negro, nós cuidamos. Então, Francis Baioá vai falar da preocupação com o rio, com a preservação do rio.
Veja aí, isso aí vai ser na aula seguinte, na 15ª semana, primeira parte do debate, onde 4 grupos irão apresentar o que analisaram nos depoimentos. Para Carechu, né, Guarani Meiá, nosso território, nossa vida é um movimento. Olha aí, chega de cara o conceito de território, né, de terra, de terreiro, de pertencimento, o conceito de lugar. Então, coloca para o grupo estudar, né? Para João Vitor Pancararu, aqui de Pernambuco, o significado da terra é algo mais acessível. Vem de novo o conceito de território, mas logo na primeira frase ali nós temos: a terra é atemporal, espiritual, cultural e tradicional, né? De tradição, de costumes. Então, esse conceito, só esses 4 aqui, ó, dá muito pano para manga para o debate. Então, lê o depoimento dele, o aluno pode pesquisar lá no livro que eu coloquei o link, né? Pesquisar mais a fala dele. Aqui você encerrou uma sequência de 4 depoimentos que vai ser debatido em 2 aulas, esses 4 depoimentos. Em seguida, nós temos o início da 16ª semana, segunda parte do debate. Serão mais 4 depoimentos, começando com Maial Paiacã, um indígena Caiapó, que tem uma frase, né, destacada no depoimento dele, que é: o nosso território é o ponto central dessa conjuntura política. Veja que está dialogando com o Pancararu, o significado da terra, território. Então, tem uns de conjuntura, ele já traz uma coisa aqui para a luta política, para a defesa da nossa cultura, do nosso pertencimento, né, a ligação com a terra. Já Ângela Cauá, Cachoaiana, se você não tem um território garantido, você está sob ameaça, ou seja, você está perdido de perder sua identidade, seu pertencimento. Olha aí outro conceito que ela traz sobre território. Não é? É como perder o território, ele liga aqui, ó, não conseguimos entender de outro nome, que outro nome se daria senão genocídio. Ou seja, é o desprezo, o descaso com a terra indígena, querendo expulsá-lo. Isso aí é um genocídio à cultura indígena. Conhecendo os que os índios pensam, nós temos o depoimento aí de Maurício Iacomar. O povo brasileiro esqueceu quem são os povos indígenas. Olha que frase ele diz aí. Nós precisamos resgatar esse conhecimento de nossos irmãos, né, de nossos compatriotas, dos donos da terra, né? Respeitar essa expressão. Eles que são os donos da terra. Se não me falha a memória, está lá no artigo 215 e 216 da Constituição. Essa terra aqui é dos indígenas. O Estado brasileiro está para garantir, mas é constitucional. Nós temos Japira Pataxó, que fala: os anciões Pataxó sempre tiveram a sabedoria das ervas. Ela vai fazer um diálogo aí, né, a cultura da medicina indígena e da medicina do homem branco, né, na época da Covid, né? Ela vai lamentar que não tem um conhecimento das ervas para a Covid, mas fizeram uma proteção, fecharam suas aldeias para se preservar da Covid. Então, vai trabalhar o conceito de ciência, de ancestralidade, né, de sabedoria indígena, né? Então, passando essa atividade, que você realizou um debate de 8 depoimentos em 4 aulas, 4 depoimentos em cada 2 aulas, passamos agora a propor que realize um trabalho mais específico da nossa GRE, que está no estado de Pernambuco. Vamos conhecer os povos indígenas de Pernambuco. Vamos apresentar quais e onde estão os povos indígenas em Pernambuco. Né? Apresentar os 13 povos indígenas,
e propor que forme painel, um evento que exponha o trabalho de forma visual, que possa fazer uma pesquisa nos 13 povos indígenas de Pernambuco. Os painéis deverão conter informações básicas, textos e imagens de cada povo, nome, localização, organização social e política, organização territorial, rituais, tipo local, época e organização desses rituais, eventos, lutas políticas pela terra e outros. E, às vezes, de um povo para outro, tem algum outro tipo de característica específica, diferenciada. Então, o senhor vai apresentar o Atlas do Pernambuco indígena, que encontra aqui neste link, e que tem uma cartografia bem específica dos povos indígenas de Pernambuco, tem todos os links aqui, e tem umas tags com vários temas que eles podem pesquisar para fazer aquela pesquisa dos povos indígenas de Pernambuco. Viu, professor? Se eu conhecer nesse material, o senhor vai ficar encantado e vai ver uma forma bem legal para passar para eles. Quem são os povos indígenas de Pernambuco? Nós temos Aticum, Funiô, Tambiuá, Capinauá, Pancaiocá, Tuxá, Pancararu, Pancará, Pipipã, Trucá, Chucuru de Ororubá, Chucuru de Simples e Carauã, Anaçu. São 13 povos indígenas. O senhor divide a sala para que eles pesquisem e construam os painéis para, no final, fazer uma exposição. Para que eles possam construir com mais propriedade, em 2 aulas, na 17ª semana, o senhor apresenta pequenas características. O senhor não precisa ler os slides de cada povo. Começando aqui, ó, povo Aticum. O senhor mostra onde ele está, as principais características. Isso aqui só é o início para dar uma palhinha para que ele possa produzir o painel dele. Aí tem o povo Funiô, que está ali em Águas Belas, na Serra do Camunate. Se bem que a própria cidade de Águas Belas, ela todinha é território indígena. Né? Nós temos o Cambiuá, né, que está no município de Ibimirim, na Já Floresta, né? Tem aí onde estão, habitam na Serra Negra, não precisa, você só vai mostrar, ó, já tem aqui umas informações, o senhor passa para eles, e eles começam a partir dessas informações. Tem Capinauá, que está aqui no município de Buíque, do Planaltina também, Ibimirim, né, já é uma aldeia indígena identificada, e que está aí na luta pela terra. Nós temos também Pancaiucá, que estão nas proximidades de Jatobá, Petrolina e Itacaratu, são apenas 150 indígenas e que estão na luta pelo reconhecimento, eles são remanescentes dos Pancararu. Né? Os índios haviam ocupado um imóvel rural no ano de 1999, denominada Fazenda Cristo Rei. Veja, isso dentro do debate indígena se chama retomada, retomar territórios de onde eles foram expulsos, né? Daquele conceito que quando os índios são expulsos, que se perde, não é? É um genocídio, provoca uma diáspora, eles se espalham por cidades, outros estados, mas é um genocídio, porque ele vai perdendo a cultura dele. Não é? Nós temos o Pancararu, né, que está ali na Jatobá, Petrolina e Itacaratu, já são 884 pessoas, 14 mil hectares. O Toré é o centro do complexo ritual, né, tem a semente dos encantados, assim, é muito riquíssimo os Pancararu. O senhor vai apresentar o Pancará, eles estão em Pernambuco, na Serra da Arapuá, Carnaúbina da Penha, são 2.800 indígenas. Né? Tem o Pipipã de Tambichuru, né, que está em Pernambuco, 1.391, quase 1.400 indígenas, que estão habitando na Serra Negra, vizinho a Cambiuá. Né? O território Pipipã está situado no município de Floresta. Temos aqui o Trucá, 3.456, estão na Ilha de Assunção do Meio de São Francisco, Cabrobó e Orocó. Território de 5.700 hectares. A aldeia de Assunção, e teve um movimento muito grande de retomada da terra.
é bem pertinho da cidade de Camargo. Você entra na cidade, em seguida, quando vai estando na periferia, tem uma ponte que vai para a ilha de Assunção, que é o território indígena. Tuxá, onde estão em Botirama e em Inajá, Pernambuco. Foram divididos, né? Quantos são? 141. Situação da terra adquirida para poder relocar eles, também conhecido como rodeleiros, vindo de rodelas, com a construção da usina, e a Lagoa de Caparica inunda a sua área e são dispersos. Né? Por isso que eles estão em Rodelas, estão em Botirama e estão em Inajá. Rodelas é perto de Belém de São Francisco, atravessa o rio, do outro lado tem a cidade de Rodelas. Essa aldeia indígena, Tuxá, em Rodelas, ela é praticamente urbana, é um bairro da cidade, todos, mas bem determinado o que é indígena e o que não é indígena. Chegando agora ao povo Chucuru de Ororubá, aqui da GR Arcoveira, aqui no município de Pesqueira. Né? Quantos são contavam em 2007, com a população entre 10.500 pessoas. Estão atualmente na Serra do Ororubá, aqui em Pernambuco. Né? Hoje tem em torno de 70 mil hectares. Então, dá um pano para manga, não vou falar muito, tem muito movimento de resistência. Os chucurus falam apenas o português, no entanto, conhecem cerca de 800 palavras de um léxico que remete a uma língua indígena antiga. Aqui o mapa localizando então o território, o município de Pesqueira, no estado de Pernambuco, o território de Pesqueira, onde está a terra indígena, e aqui a terra indígena. Aqui está o cacique Marquinhos, filho de Chicão Chucuru. E aqui está o território. E tem o Chucuru de Simbres, que é um dissidente do Chucuru de Araruba. Estão na ribeira de Ipanema, aqui perto da BR-232. Estão espalhados pelo município de Arco Verde, Pedra e Pesqueira. E também irão fazer uma pesquisa que trazer mais informação. Né? Tem o Carachum Mauanaçu, povo que se encontra em situação de retomada em Pernambuco, ocupa uma área de 120 hectares, em Ingaraçu, na zona da Massa. Reivindica a criação da reserva indígena Marataró Caeté. Situação da terra. Primeira aldeia em espaço urbano do Nordeste. Mistura Chucuru, Caracotó, Fumiúi e Uarau, da Venezuela. São 200 pessoas, tem um apoio do Conselho Indígena, sim, Conselho Indigenista Missionário e da CNBB. Então, veja que ainda tem muito indígena lutando. Bom, professor, o senhor tenha feito essa apresentação, os alunos vão fazer os trabalhos, o senhor vai reservar na 18ª e 9ª semana 4 aulas para que o trabalho seja realizado em sala de aula, planejamento, organização e confecção dos painéis em folha de papel 40, que possa fazer uma grande exposição com os painéis. Deixar bastante que ele seja o protagonista desta produção, né, que trabalhe com material reciclado, com o que eles deixam a criatividade para eles. E na 20ª semana e última, com 2 aulas, o senhor realiza a culminância, a apresentação desses painéis, aonde os grupos, né, de cada povo, eles possam conhecer o trabalho dos outros e possam estabelecer uma troca de conhecimento e debate. Né? Um seminário de apresentação desses painéis sobre os 13 povos indígenas de Pernambuco. Né? E, a partir daí, o senhor possa fazer a avaliação da unidade curricular, da exposição desses conteúdos e, sobretudo, da produção de material dos seus estudantes, pesquisa, não é? E apresentações nas rodas de conversas e debates, durante o seu ano todo, tendo a oportunidade de fazer uma avaliação continuada e bastante produtiva dos seus alunos. Então, é isso, professor. Está aí a proposta de trabalhar culturas africanas e culturas dos povos indígenas. Conteúdo tem muito mais. Isso aqui só é uma sugestão, mas você pode ampliar. Para isso, nós coletamos umas referências aí em sites que nós utilizamos
para a produção desse material, não é que PDF, pesquisa na internet, filmes no YouTube, documentários, e tem outros sites aqui governamentais aqui, e você pode ir lá pesquisar na internet. Bem como tem sugestões de referências bibliográficas, né, colocadas no currículo de Pernambuco pela Secretaria de Educação, que você pode ampliar toda a sua possibilidade de, de trabalhar este conteúdo esse ano, nos anos seguintes, sucessivamente. Ok, professor? Está aí uma oportunidade, é uma sugestão de trabalho, como eu disse, tem muito mais coisa para se trabalhar, mas fique à vontade, nós estamos aqui na GRE à sua disposição, quem quiser tirar uma dúvida, só entrar em contato comigo aqui na GRE, ok? Obrigado e um bom trabalho, professor.